Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal Geopolítica Estratégica. No vídeo de hoje, mergulharemos fundo em uma análise urgente e necessária sobre o mais novo e decisivo capítulo do conflito no Oriente Médio. Israel anunciou oficialmente o aumento de tropas e aprovou um plano para ocupar a faixa de Gaza por tempo indeterminado. Essa decisão abre um novo cenário no já devastador conflito com o Hamas e traz implicações graves para a população civil, para a geopolítica regional e para os equilíbrios globais. Prepare-se para entender como chegamos até aqui, o que está acontecendo agora e quais podem ser os desdobramentos para os próximos meses. O estopim desse conflito foi o ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. Militantes do Hamas romperam cercas na fronteira de Gaza, invadiram comunidades israelenses, assassinaram famílias inteiras, soldados e participantes de um festival de música. Simultaneamente, milhares de foguetes eram disparados em direção às cidades israelenses. Esse ataque deixou cerca de 1.200 mortos em Israel e mais de 250 sequestrados, levados como reféns para Gaza, muitos deles ainda mantidos em cativeiro. Em resposta, Israel lançou uma campanha militar massiva. Bombardeios aéreos devastadores, bloqueio total de energia, água e alimentos para Gaza e, poucos dias depois, uma ofensiva terrestre em larga escala que avançou pelo norte do enclave. Com o passar dos meses, o número de vítimas palestinas cresceu de forma exponencial. Estima-se que mais de 51 mil palestinos tenham sido mortos desde o início da guerra, muitos deles mulheres e crianças. A infraestrutura civil de Gaza colapsou. Bairros inteiros foram reduzidos a escombros. Hospitais foram bombardeados ou ficaram sem eletricidade. Escolas e centros comunitários foram transformados em abrigos superlotados e precários. Hoje, mais de 1,9 milhão de palestinos, cerca de 90% da população de Gaza, está deslocada internamente, vivendo em condições de extrema precariedade, dependentes de raros comboios de ajuda humanitária para obter água e alimentos. É nesse contexto de devastação e resistência que Israel anuncia um novo e dramático capítulo. O exército israelense começará a convocar dezenas de milhares de reservistas a partir desta semana, como informou o jornal The Jerusalem Post. Segundo fontes militares, essa mobilização tem o objetivo de intensificar a próxima etapa da operação em Gaza, reforçando as unidades de combate e substituindo tropas profissionais que poderão ser deslocadas para a linha de frente. Embora essa convocação seja numerosa, ela ainda está longe da mobilização maciça realizada logo após o ataque de outubro, quando centenas de milhares de reservistas foram chamados às pressas. A diferença agora é que a estratégia parece ser cuidadosamente planejada, implementada em fases ao longo de dias ou semanas, conforme o governo israelense define os próximos passos no terreno. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, aprovou pessoalmente a decisão, que aguarda apenas a confirmação final do Gabinete de Segurança. O objetivo, segundo as autoridades israelenses, é reforçar a campanha militar, aumentar a pressão sobre o Hamas e garantir que as Forças Armadas tenham recursos humanos suficientes para lidar não apenas com a frente em Gaza, mas também com possíveis escaladas no norte, na fronteira com o Hezbollah no Líbano e na Cisjordânia ocupada. O exército planeja deslocar suas brigadas mais experientes para Gaza, enquanto os reservistas assumirão postos defensivos em outras regiões. Mas o anúncio mais explosivo veio pouco depois. O Gabinete Político-Militar israelense aprovou formalmente planos que permitem a ocupação total da faixa de Gaza por tempo indeterminado. Isso representa uma guinada radical na estratégia israelense. Desde a retirada unilateral de Gaza em 2005, Israel mantinha o enclave sob bloqueio, mas não sob ocupação militar direta. Agora, a intenção declarada é diferente: ocupar Gaza, controlar seu território, deslocar a população civil para o sul para sua própria proteção, impedir o Hamas de acessar ajuda humanitária e lançar ataques ainda mais poderosos contra os militantes remanescentes.
O plano seria baseado em 4 pilares principais. Primeiro, a ocupação territorial de Gaza. Hoje, estima-se que Israel já controle cerca de metade do enclave, mas pretende avançar até tomar as regiões do sul, como Khan Yunis e Rafa, estabelecendo uma presença militar permanente. Segundo, o deslocamento em massa da população palestina. Civis seriam empurrados para áreas cada vez mais ao sul, em uma região já superlotada e sem infraestrutura básica, agravando ainda mais uma catástrofe humanitária. Terceiro, a restrição do acesso do Hamas à ajuda humanitária. Israel acusa o grupo de confiscar alimentos, remédios e combustível enviados para Gaza e quer criar mecanismos de distribuição sob supervisão direta, excluindo o Hamas. E quarto, a intensificação dos ataques militares. Com carta branca para esmagar as infraestruturas do Hamas, Israel pretende destruir os túneis, arsenais e centros de comando do grupo, numa ofensiva que poderá ser ainda mais destrutiva do que as campanhas anteriores. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, general Eyal Zamir, foi claro. Estamos emitindo milhares de ordens aos nossos reservistas para intensificar e expandir nossa operação em Gaza. Operaremos em áreas adicionais e destruiremos todas as infraestruturas do Hamas acima e abaixo do solo. Essa escalada, no entanto, traz consigo enormes riscos. Um deles é o destino dos reféns israelenses ainda mantidos pelo Hamas. Famílias de reféns vêm alertando publicamente que qualquer intensificação das operações militares pode colocar em perigo imediato a vida dessas pessoas. Um comunicado recente do Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos foi direto: trazer os reféns para casa é a maior prioridade moral da nação. Cada passo que aumenta os combates reduz as chances de nossos entes queridos voltarem vivos. Esse dilema entre objetivos militares e imperativos humanitários internos gera tensões não apenas no governo, mas também na sociedade israelense. As consequências humanitárias para Gaza já são desastrosas. A ONU estima que metade dos hospitais do enclave esteja fora de operação, 88% das escolas tenham sido danificadas e 80% das empresas locais estejam destruídas. O sistema de esgoto está colapsado, a eletricidade quase não existe e a água potável é escassa. As doenças se espalham em acampamentos superlotados, enquanto comboios de ajuda humanitária enfrentam dificuldades para atravessar as fronteiras. O plano de deslocar ainda mais civis para o sul levanta preocupações graves entre agências humanitárias, que alertam que não há infraestrutura para suportar mais deslocados e que o sul também está sob bombardeio constante. Do ponto de vista político, a decisão de ocupar Gaza por tempo indeterminado isola ainda mais Israel no cenário internacional. Os Estados Unidos, aliados históricos de Israel, apoiam o objetivo de eliminar o Hamas, mas já manifestaram claramente que são contra uma ocupação prolongada. O secretário Antony Blinken declarou que Gaza deveria ser devolvida ao controle palestino ao fim das hostilidades, destacando que qualquer ocupação indefinida seria um erro estratégico. O Egito, que controla a passagem de Rafah, recusa-se a aceitar refugiados palestinos em massa, classificando essa possibilidade como uma linha vermelha. Outros países árabes, como Jordânia e Turquia, têm endurecido seu discurso contra a ofensiva israelense, enquanto o Irã, padrinho político do Hamas e do Hezbollah, ameaça com consequências imprevisíveis caso a ocupação avance. Além disso, a região já vive um estado de alerta máximo. O Hezbollah, no Líbano, tem intensificado seus ataques contra Israel ao longo da fronteira norte. Milícias apoiadas pelo Irã no Iraque e na Síria também vêm aumentando suas ações. Mesmo potências do Golfo, como a Arábia Saudita, que nos últimos anos haviam sinalizado uma possível reaproximação com Israel, recuaram diante da escala da violência em Gaza. Há um temor generalizado de que uma ocupação prolongada transforme Gaza em um novo epicentro de insurgências, radicalização e guerra de guerrilha, arrastando Israel para um desgaste militar semelhante ao que os Estados Unidos enfrentaram no Iraque e no Afeganistão. Internamente,
Israel acredita que essa é a única rota possível para garantir sua segurança e desmantelar completamente o Hamas. As lideranças políticas argumentam que qualquer retirada sem uma vitória decisiva apenas abriria espaço para que o Hamas se reorganizasse e voltasse a ameaçar civis israelenses. Mas o preço dessa estratégia é altíssimo, e não apenas em termos materiais. Cada dia que passa, Israel enfrenta mais críticas internacionais, mais isolamento diplomático e mais riscos de abrir novas frentes de conflito. Do lado palestino, a destruição, o sofrimento humano e a ausência de horizonte político aprofundam o desespero e alimentam o ciclo interminável de violência. Estamos diante de um momento histórico e delicado. Israel está apostando todas as suas fichas em uma estratégia militar que pode trazer vitórias táticas, mas que carrega o potencial de aprisionar o país em uma ocupação extenuante, sangrenta e politicamente custosa. Para os civis de Gaza, o futuro parece sombrio. Empurrados para o sul, vivendo entre ruínas, sem acesso pleno à ajuda humanitária e sob constante ameaça de novos bombardeios. A comunidade internacional, por sua vez, está diante de um dilema: como pressionar por soluções políticas e humanitárias em um cenário cada vez mais dominado pela lógica da força. Nos próximos dias e semanas, os olhos do mundo estarão voltados para Gaza. As decisões tomadas agora, tanto nas salas de comando militar quanto nas mesas de negociação diplomática, determinarão se estamos caminhando para uma desescalada ou para um capítulo ainda mais sangrento e imprevisível deste conflito histórico. O que está em jogo ultrapassa as fronteiras de Israel e Palestina. Trata-se de definir se ainda é possível vislumbrar paz e estabilidade no Oriente Médio ou se estamos testemunhando o início de uma nova era de conflitos prolongados e devastadores. Se você gostou do conteúdo de hoje, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder as próximas análises aqui no Geopolítica Estratégica. Até o próximo vídeo.